Bom, então vamos dar início formalmente à sessão de trabalho, né? Sobre gestão de projetos. É um painel da Divisão de Administração da Informação, que é coordenada pela professora Dimara Luciano, e que tem aqui como animadores da sessão a mim, Jair Dornelas, que sou do comitê da administração, e o professor Marcílio Chaves, que é professor da PUC do Rio Grande do Sul e líder de tema da área de gestão de projetos, né? Inclusive, tem um artigo específico, acho que foi apresentado ontem, salvo engano, na sessão que eu flutuei por ela. E, para abrilhantar a nossa sessão, nós convidamos como gostam de dizer aqui as pessoas da área de filosofia, um contaminado da área da computação, que milita muito na ambiência organizacional. O professor Hermano Perrelli Moura, pessoa da mais alta representatividade no Centro de Informática daqui de Pernambuco, Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, né? Ele já foi pró-reitor de planejamento e eu pensava seriamente que ele seria candidato a reitor, e não foi, mas tinha todo o perfil para ser o nosso reitor. O professor Hermano é líder de um grupo de gestão de projetos aqui, muito importante, muito produtivo no SIM, e tem atuação destacada também nessa área de intercâmbio com sistemas de informação, com administração e com engenharia de produção aqui na localidade, né? Também tem um PhD feito, salvo engano, nos Estados Unidos, eu não me lembro bem a cidade, Hermano pode dizer? Na Escócia, na Universidade de Glasgow. Na Escócia. Glasgow, na Escócia, um PhD. E lá, depois desse retorno dele, ele voltou muito sensibilizado com os aspectos sociais da computação, eu penso, né? Eu tive contato com ele depois, contato mais efetivo depois disso, e ele voltou exatamente com a ideia da contaminação que eu mencionei no início. Então, Hermano, a gente está aqui esperando atentamente para escutar a tua palestra. A tua palestra, supostamente, conforme nosso acordo, tem de 45 a 60 minutos, mais ou menos. Isso aí fica contigo, mas a administração é toda tua. E após essa apresentação, nós poderemos pontuar aqui e acolá, eu e Marcílio, algumas coisas, mas vamos tentar animar o plateia para que provoquem e você, como um bom provocado, traga as respostas que a gente quer ouvir de você acerca da gestão de projetos, as constatações atuais e os desafios futuros. Toda a palavra contigo. Muito obrigado pela presença e desculpe aquele pequeno entreveiro que a gente teve antes. Jairo, eu que agradeço, né, a ANPAD, em particular a Divisão Administração da Informação, né, pelo convite. É sempre um prazer conversar sobre um tema tão caro, né, à nossa sociedade de forma geral hoje, que são projetos e gestão de projetos, né? De fato, o tempo é esse, já me programei para talvez mostrar a vocês algumas reflexões, algumas provocações para estimular a conversa, né? Então, espero que a gente tenha um bom bloco aí para você, Marcílio, e os demais participantes conversarmos sobre o tema. Eu preparei alguns slides, vou compartilhar agora. Deixa eu ver se está... Vocês conseguem ver? Sim, perfeitamente. Okay. Tá bom, então. Deixa eu só colocar aqui essa janelinha mais no canto. Bem, então, esse é o tema, não é, do avanços na gestão do projeto, constatações e desafios. Eu vou começar fazendo algumas considerações do ponto de vista da relevância dos projetos e da gestão de projetos, né? Então, a gente tem um crescimento aí muito grande do ponto de vista de organização do trabalho, tanto de indivíduos, tanto de organizações, quanto da sociedade, em termos de projetos. Então, projetos são bastante usados para a organização do trabalho em diversas áreas, né? Então, daí tem vários aspectos que levantam essa relevância, como a questão da implementação da estratégia, né? A estratégia tem sido cada vez um objeto de estudo e prática importante
E nada vale da estratégia se não houver uma execução. E muito da execução das estratégias, né, terminam sendo viabilizados por projetos. Uma parte por projetos, outra parte por iniciativas operacionais, mas projetos ainda são necessários para a implementação da estratégia. Então, esse é um aspecto efetivamente importante, né, de ligação, né, de mais de alto nível estratégico de uma organização, de uma sociedade, de um indivíduo, com a efetiva execução da estratégia. De forma que projetos e a gestão dos mesmos, né, assumem essa questão da relevância. Na nossa área, né, em particular na área de engenharia de software, eu tenho acompanhado muito. Nós temos um livro-texto muito famoso de um autor chamado Somerville, talvez alguns de vocês conheçam, né, um livro-texto de engenharia de software, e eu tenho acompanhado as várias edições. Esse livro está mais ou menos na 9ª edição, e é impressionante a gente ver o crescimento do conteúdo em gestão de projetos de uma seção para diversos capítulos do livro, né? Então, efetivamente, você assume uma importância no processo de engenharia e de desenvolvimento de software, né? As próprias empresas têm reconhecido muito a importância disso, eu vou destacar um aspecto daqui a pouco, né? E através até de certificações existentes que certificam profissionais na gestão de projetos. Então, existe uma grande consciência, né? Um aumento da consciência tanto do indivíduo, do profissional prático em gestão de projetos, quanto, por outro lado, das organizações, de que esse é um assunto importante. Do ponto de vista do resultado organizacional, né, muitos setores e muitas organizações organizam seu ambiente operacional em termos de projetos. Então, você ter um bom resultado na execução de um projeto, né, e aí, eu digo, uma boa margem, por exemplo, quando a gente compara o custo do projeto e a margem em relação ao preço... Amanda, você vem aqui nesse 3 pontinhos e coloca Spotlight for Everyone. Mas eu tenho... Então, essa questão da margem é muito importante. Então, vejo aqui 2 cenários aqui, um custo do projeto é de 50 e o lucro é de 50, o outro custo é 100 e o lucro é de 50, com a margem muito menor. Então, a manobra que eu tenho do ponto de vista de competitividade, né, é claro que quando eu tenho uma margem de 100% é muito maior. Então, eu posso efetivamente reduzir o meu preço de venda quando eu tenho uma margem muito importante no meu projeto, que eu posso colocar, preservar o custo desse projeto. Isso bate, inclusive, com muitas questões relacionadas à gestão dos custos do projeto, né? Onde, em muitas fontes, você diz o objetivo da gestão de custos é terminar o projeto dentro do orçamento especificado. Mas, na realidade, o objetivo maior é terminar o projeto com o menor custo possível, de forma que você está preservando uma margem e essa margem termina contribuindo para a margem organizacional geral, né? Então, no ambiente onde você tem vários projetos em andamento numa única organização, quanto mais margem você tiver, em particular em projetos inovadores, mais flexibilidade você tem de baixar o seu preço, portanto, de ter uma competitividade do ponto de vista financeiro maior, né? Então, nesse ponto, eu fiz uma agenda aqui para a gente conversar, né? Finalizando essa parte mais de relevância, tentar definir projeto, a questão de incerteza, né, e riscos, mas o foco ainda de busca de uma gestão da incerteza. Vou falar um pouco de física das ciências naturais, né, a física e gerenciamento de projetos. Vou trazer uma visão de um ciclo de vida estendido do projeto, né? Vou falar sobre 2 resultados que a gente tem aqui do ponto de vista do grupo, que Jairo mencionou, né, que é o GP2, é um grupo voltado para o estudo de projetos, né, que é o Software Project Framework e o Observatório de Projetos, né, um conceito que a gente tem exercitado bastante. E aí eu faço algumas conclusões aí, à guisa de provocar a nossa conversa. Então, o primeiro ponto de onde eu estou tirando essas ideias aqui, né, como o Jairo falou, nós temos um grupo organizado aqui de estudo de projetos chamado GP2. O grande foco é
estudar projetos e gestão de projetos, e aí a gente tem produzido vários projetos de pesquisa, dissertações de mestrado, teses de doutorados na área. Então, vou trazer alguma parte de visões, de reflexões, né, por conta desses estudos. Né? Então, essa é a minha fonte principal hoje de inspiração que eu trago aqui para vocês. Então, o primeiro ponto é a própria definição de projeto. Né? Então, o projeto tem evoluído como definição. Exemplos de projetos não faltam, né? A gente está aqui, inclusive, num momento de campanha política, não é? Então, a gente pode ver uma campanha política claramente como um projeto. Então, vocês podem ter ideia, se a gente olhar o Brasil hoje, em termos de campanhas, desde a vaga de presidente até a vaga de deputado estadual, a gente tem aí centenas, talvez milhares, na realidade, centenas não, a gente tem aí milhares de projetos se nós visualizarmos cada campanha como um projeto. E é um arcabouço muito interessante para organizar uma campanha política, não há dúvida. Né? Na área de tecnologia da informação, né? E aí nessa interface entre a administração da informação e ciência da computação, sistema de informação, né? A gente tem um grande projeto que é a implantação de ERPs, né? São exemplos de projetos. E uma definição muito praticada na indústria, que é a definição do PMI, não é? Essa organização, o Project Management Institute, que promove gestão de projetos, né? Que vê um projeto como um esforço temporário, né? Com a finalidade de criar um produto ou serviço único. Então, ele é um esforço muito singular, cada projeto tem uma singularidade, com esses conceitos muito específicos, né? Que é a questão da temporariedade, né? E da singularidade, produto ou serviço único. Né? Então, essa certamente é a definição de projetos mais conhecida, né? E eu gostaria de trazer para vocês outras duas visões que eu acho que é complementar. Né? A primeira é a organização do trabalho. Né? Não há dúvida que a gente poderia, em vez de usar o verbo gestão de projetos, a gente poderia estar usando o verbo organização de projetos. Então, no final do dia, você organiza o projeto e como o trabalho em função dessa organização, a gente está organizando a forma de trabalhar. Então, vários setores, né, usam essa definição, é uma definição complementar, em particular, eu posso citar aqui a construção civil, por exemplo, é um setor que está muito baseado em organizar o trabalho como projetos. Né? A própria área de desenvolvimento de software, né? A área de eventos também, né? Gestão de eventos, né? Eventos são projetos. Né? Então, projeto é uma forma de organizar o trabalho. E, dado uma determinada organização executora do projeto, uma determinada organização é muito comum a gente não ter um único projeto, mas a gente tem o quê? A gente tem um conjunto de projetos. Então, a gente tem aqui uma ilustração, né, de um ambiente onde eu tenho 9 projetos que estão simultaneamente em execução. Cada um, eu posso estar usando toda a tecnologia, todos os processos relacionados com gestão de projetos, e posso estar vendo também processos de gestão de um portfólio de projetos, ou gestão de muitos projetos, para ter uma visão de supervisão do conjunto desses projetos. Tá? Mas aí tem uma outra definição, né, que eu gosto muito dela, né, de projeto como organização temporária. Então, na realidade, a gente se debruça muito, né, vocês, como as ciências administrativas, no estudo das organizações, né, em geral, organizações permanentes. Então, as teorias organizacionais elas foram deitadas ou tendo como visão organizações permanentes. Mas um projeto em si ele tem uma característica, né, a gente dando um olhar a um projeto como sendo uma organização temporária, como sendo uma organização. Só que ele é temporário pelo fato da própria definição do projeto ter um tempo de vida bem especificado, que é o início do projeto e o término do projeto. Então, aquele ambiente lá, né, aquele ambiente que eu mostrei dos 9 projetos, pode ser visto como o quê? Como 9 organizações. Se a gente vê cada projeto como organização, eu tenho 9 organizações aqui sendo criadas e sendo encerradas do ponto de vista de cada projeto. Se eu vejo um projeto desse como organização, eventualmente eu posso trazer o quê? Posso trazer teorias, né, organizacionais e tentar interpretar o fenômeno do projeto à luz do fenômeno e fenômenos organizacionais.
Então, eu tenho uma visão voltada para projetos como uma organização temporária. E, de certa forma, né, cada projeto desse, né, eu gosto também desse termo aqui, eu fiz uma equação aqui, mania de engenheiro, né, cada projeto desse a gente pode ver como sendo uma organização parentizada. Ela não é totalmente parentizada ou fortemente parentizada, porque ela tem um acoplamento com a organização executora. Está claro que tem, mas para muitos efeitos, né, o meu projeto é uma organização parentizada. Então, eventualmente, eu posso ter um ambiente onde eu tenho um sistema de recompensas institucional para a organização executora, mas eu posso ter sistemas de recompensa o quê? Projetizados, voltados para essa organização parentizada, que complementam ou adicionam ao sistema de recompensa institucional. Né? Então, projetos são organizações parentizadas, podemos dizer assim. Né? E aí, é claro, sempre a gente tem essa dualidade entre operação, né, e projetos. E muitas vezes não só uma dualidade, né, representado por operações com atividades repetitivas e contínuas, padronizadas, e projetos para atividades temporárias e singulares, né, mas é muitas vezes difícil de diferenciar, né, o que é projeto e o que é operação. Mas a diferenciação é importante no sentido de que, se eu considero algo como projeto, eu posso usar toda a tecnologia de processos e gestão de projetos para fazer essa gestão. Né? Então, eventualmente, uma operação, de alguma forma, ela pode ser vista como um projeto. Né? Eu costumo, por exemplo, contratação em massa numa organização, o setor de contratação de pessoas, digamos assim, né, por exemplo, ele é uma operação, ele pode ser visto como uma operação contínua, mas talvez para alguma contratação, sei lá, o diretor-presidente da Petrobras, né, que tem um sistema de contratação muito específico, mas talvez essa contratação seja muito singular e talvez valha a pena considerar ela como um projeto e tratá-la como um projeto. Então, mesmo essa diferença entre operações e projetos, ela pode ser objeto de discussão. Mas, uma vez definido o que é um projeto, eu posso estar usando toda a tecnologia disponível para a gestão de projetos. E aí, como é que os projetos têm evoluído? Né? Então, o Armour, em 2001, trouxe um cenário tentando caracterizar os projetos de hoje em relação aos projetos de 25 anos atrás. Né? Então, ele coloca a metáfora do Zeppelin, o cenário do Zeppelin, e o cenário do avião a jato, que representaria o cenário do avião a jato, os projetos que a gente tem hoje. Né? Então, ele acha que nesse projeto do Zeppelin, né, o alvo geralmente é grande e bem definido. Né? Ele é lento, é bem definido, eu consigo ver a sua evolução muito claramente. Então, a abordagem determinísticas, né, positivistas aí, me dão um resultado muito adequado. Né? E o sucesso é muito definido pelo conhecimento prévio e precisão. Eu tenho uma predição muito forte sobre como esse projeto vai se comportar. No caso do avião a jato, eu estou indo para outro extremo. Né? Eu tenho um movimento muito rápido e pequeno de um alvo, né? que pode, inclusive, ter contramedidas, pode me atacar de volta, né? Então, o resultado é muito imprevisível, a velocidade do alvo é muito próxima da do projeto, né? Então, eu preciso de muita flexibilidade aí de resposta, e esse alvo pode aparecer e desaparecer aí, né, do ponto de vista de uma janela de oportunidade. Então, veja que esse projeto é um projeto muito mais desafiador do ponto de vista do cenário do Zeppelin. E eu preciso, principalmente aqui, né, trabalhar com um cenário um cenário de resposta de alto poder de adaptabilidade, né, do que de previsibilidade, que é no caso do Zeppelin. Então, projetos, como grupo de pesquisa, a gente tem se debruçado muito por projetos de software. Né? O projeto de desenvolvimento de software ele está muito próximo, né? E claro que depende do projeto de desenvolvimento de software, ou mesmo sendo outro projeto, de um cenário do avião a jato. Né?
E aí eu queria falar só um pouquinho sobre a nossa visão, assim, do ponto de vista do projeto de software, né? É claro que a natureza do produto ou do serviço que está sendo desenvolvido em um projeto, ele influencia bastante a gestão desse projeto. Então, é importante saber essa natureza. No caso do software, em particular, né, a gente tem uma natureza muito peculiar, né, e que põe desafios do ponto de vista da gestão. Então, para mim, hoje, desenvolvimento de software tem uma natureza muito parecida com um projeto de pesquisa. Então, ele é bastante investigativo. Ele é muito mais investigativo do que um projeto, digamos, padrão. E muita coisa vai sendo descoberta à medida que o projeto vai caminhando. Então, eu vou voltar a esse ponto aí, né, porque é isso que coloca alguns desafios sobre esses projetos. Então, veja, o software tem uma maleabilidade muito grande, né? Então, tem uma flexibilidade muito grande. Então, isso é bom do ponto de vista do produto. Do ponto de vista do projeto, em particular da gestão do escopo, isso é muito escorregadio. Isso é muito escorregadio, porque você pode ter o quê? Inúmeras possibilidades aí, não é? Principalmente de mudança de escopo, não é? Nesse processo investigativo, que é um projeto de software, né? Inovador, vamos dizer, original e inovador. Né? Então, essa dualidade aí, entre essa flexibilidade do ponto de vista do produto, software, e do outro lado, da gestão do escopo que eu estou fazendo, que introduz essa natureza investigativa. Eu costumava brincar muito, porque Jário, Marcílio podem tá bem aí cientes dessa experiência. Às vezes o conflito entre o analista de sistemas e o engenheiro de software e o usuário, né, do projeto. Né? A gente, várias vezes eu vi e eu mesmo disse, eu digo, o usuário não sabe de nada. O usuário não sabe de nada. Todo dia ele muda. Todo dia ele está mudando, tem uma coisa e outra. E eu costumava, eu digo, e eu dizia, rapaz, aquele usuário não sabe nada, baixinho aqui, tal, da reunião era tudo, mas não sabe de nada, está mudando. E hoje eu mudei completamente. Hoje, meus alunos lá, quando eu dou curso, eu digo, não só o usuário não sabe, mas o engenheiro de software também não sabe. O analista de sistema também não sabe. Muitas vezes por essa natureza investigativa que eu vou descobrindo no caminho. Né? Então, isso coloca um desafio, na minha opinião, sobre a gestão desses projetos. E aí, isso está muito ligado à própria evolução da nossa área, agora eu falo da área de engenharia de software, mas de várias áreas, onde se buscou muito a metodologia preditiva. Então, do ponto de vista de eu sei tudo o que vai acontecer no projeto. Então, muito do sucesso das metodologias ágeis, dos processos ágeis, está nesse reconhecimento que nem todo projeto é preditivo num determinado alcance aí. Ele vai requerer muito mais adaptabilidade. Né? Então, essa flexibilidade, a adaptabilidade a mudanças, entregas contínuas, né? Isso faz com que surja todo esse movimento, né, na nossa área a partir de 2001, com o Manifesto Ágil, mas que se conectou com consequências em várias outras áreas. Então, hoje, certamente, num ambiente com muita incerteza, com muita inovação, não há dúvida que esses métodos mais adaptativos eles são mais ágeis em produzir um resultado de que o preditivo, onde esses requisitos vão estar flutuando muito durante a execução do projeto. E aí a gente tem, não só na área de engenharia de software, mas em várias áreas, né, um modelo mais iterativo e incremental. Né? Então, isso é muito importante. Vocês veem nesse gráfico aqui, né, um projeto que está organizado em 3 iterações. E em cada iteração dessa, que tem uma duração de tempo mais curta do que o projeto como um todo, né, eu executo todas as etapas do processo produtivo do produto ou do serviço.
e eu posso reagir aqui dentro dessa interação e aprender dentro dessa interação e me preparar melhor para a interação seguinte, do que, eventualmente, eu ter um modelo cascata, onde eu faço uma determinada etapa do processo produtivo, adiando determinadas ações, como ações principalmente de integração entre partes desse produto ou serviço que está sendo gestado pelo projeto. Então, aqui vocês têm um exemplo prático que eu utilizo muito de forma colaborativa numa sala de aula, né? Não vou detalhar, mas vocês estão vendo aqui 3 equipes planejando um projeto, né? Uma régua de semanas aqui em cima, 5, 10, 15 semanas, 20 semanas, e cada equipe, né? O projeto de cada equipe passa por um conjunto de fases, então eu tenho uma fase de elaboração, de construção e de transição. Cada fase eu passo por um conjunto de iterações, simples assim. E cada iteração, o que é que eu faço? Eu saio realizando funcionalidades. Então, basicamente, nessa visão aqui, o desenvolvimento de um projeto, né, requer a realização de um conjunto de funcionalidades que são escalonadas através de um conjunto de iterações. Então, nesse primeiro caso aqui, né, eu tenho um conjunto de 7 iterações, né, realizando várias funcionalidades, entregando várias funcionalidades. Então, ao final de uma interação, nada impede que eu tenha uma entrega efetivamente. Né? Então, aqui eu tenho já uma outra ilustração, destacando que o meu projeto passa por um conjunto de 3 entregas. De forma crescente, eu vou desenvolvendo o quê? Um conjunto de funcionalidades que estão representadas aqui no eixo Y. Né? Então, eu tenho uma entrega 1, entrega 2, entrega 3. Cada entrega dessa, eu tenho um conjunto de iterações que estão sendo trabalhadas. Né? Então, o conjunto dessas entregas pode caracterizar, eventualmente, todo um ciclo de desenvolvimento. Né? Então, eu tenho a versão 10 do Microsoft Word, tudo isso aqui. A versão 11 do Microsoft Word, um novo ciclo de desenvolvimento mais ou menos similar a esse aqui. E aí, uma outra entidade importante é o plano de projeto, que muda muito do ponto de vista do desafio de ser algo muito estático ou algo mais adaptativo. Né? Então, durante muito tempo, a visão é de que o plano de projeto, uma vez elaborado, né, e concluído, ele vai ser seguido até o final do projeto. Mas aí você vem com essa questão da adaptabilidade, e talvez uma grande certeza em relação ao plano de projeto é que ele efetivamente vai mudar na prática. Né? Eu costumo brincar com os meus alunos aqui no Centro de Informática de Gestão de Projeto, eu olho para eles assim e digo, ó, certeza absoluta, todos aqui vamos morrer. Eu, talvez até primeiro do que vocês, mas todos vamos morrer. Segunda certeza, o plano de projeto vai mudar. O plano de projeto vai mudar. Né? Então, tem muitas situações aí que vai fazer com que mude isso aqui. Esse gráfico aqui eu fiz, na realidade, conectado a um projeto de doutorado, eu falo um pouquinho mais sobre isso no final, mas vocês aqui, orientadores presentes, vocês aqui, alunos presentes, sabem que a realidade de um doutorado, de um mestrado, está muito mais aqui nesse gráficozinho embaixo, do que nesse gráfico bem asséptico aqui, que tem em cima aqui dessa reta. Né? Então, a gente vai ter, sim, acidentes pelo percurso. Isso não quer dizer que não devemos nos planejar. Não, o planejamento é fundamental, mas está preparado muito mais para reagir a tempestades, a ladeiras, a abismos, desmoronamentos, é o que a gente precisa ter, muito mais reagir a isso do que esperar que a gente vai ter uma jornada tranquila durante o projeto. E aí tem a questão das incertezas, não é? Muito foi feito, não há dúvida, não é? Como constatação, Jairo, amigos, na área de gestão de riscos, né? Em várias áreas, né? Na economia, na administração, né? Na psicologia, né? Na sociologia. Então, a gestão de riscos tem sido muito trabalhada, né? Incluindo nos projetos. Né? Então, você tem riscos organizacionais, riscos no projeto, mas muitas vezes a gente é surpreendido. Nós somos surpreendidos por algo muito maior, às vezes até difícil de quantificar. Né? É isso que talvez eu esteja chamando aqui de incerteza. Né? E nós tivemos uma grande incerteza aí, que talvez para alguns tivesse algum nível de certeza, que foi a pandemia da Covid-19. Né?
Então, não há dúvida que você tem esse impacto forte, não é? Do ponto de vista de algo que surgiu da incerteza. Eu me lembro também do acidente das Torres Gêmeas em Nova York em 2000 e agora eu esqueci, 2009, não. 2001. 2001 mesmo, eita, faz muito tempo já. 2001, realmente, passou rápido. Mas em 2001, então, são incertezas assim que a gente não consegue visualizar. Né? Nós não conseguimos visualizar, mas talvez se consiga visualizar. Então, os projetos de inovação tecnológica, do ponto de vista de maior complexidade, trazem um nível de incerteza maior. Então, naquela visão de que, olha, se eu vou fazer algo muito inovador, não há dúvida que eu vou ter mais incerteza, mais possibilidades de manifestação de riscos do que projetos não inovadores. No entanto, a gente continua fazendo, e vamos continuar fazendo, projetos muito inovadores, mas a gente precisa estar mais atento a esses projetos aí, do ponto de vista de incertezas que podem acontecer. Né? E aí, um ponto importante, assim, eu vou falar um pouquinho, a gente tem desenvolvido alguns trabalhos nessa incerteza. Uma visão hoje que eu compartilho muito é do ponto de vista assim, quando a gente faz uma análise de risco, usando alguma técnica, de alguma forma o resultado é uma lista de risco. E eu faço um plano de resposta, posso sair acompanhando, monitorando e acompanhando durante o projeto. Mas as incertezas, de certa forma, elas estão invisíveis. Então, eu tenho conversado muito com... Há uma invisibilidade em relação às incertezas. Então, o que seria um mundo ideal, assim, e que é um desafio? É transformar, certo? Incertezas invisíveis em... dar às incertezas que são invisíveis visibilidade, e quando eu dou a visibilidade, talvez eu possa chamar essas incertezas de riscos. E aí, usar toda a tecnologia de gestão de risco em cima do que antes era incerteza e agora é um risco. Né? Então, ver de forma clara a incerteza se manifestando, ganhando visibilidade, é um grande desafio. Então, aquele médico chinês que estava em Wuhan, de alguma forma, ele tinha uma visibilidade, ele começou a ver uma visibilidade que o mundo não viu, vou chutar aqui, né? Outros viram exatamente, tinham essa percepção, mas aquela coisa começou a ter visibilidade para ele, e depois começou a contagiar todo mundo do ponto de vista de sinais que fizeram com que aquela incerteza viesse a ficar totalmente visível e se tornasse um risco, fosse assim tratado. Um pouco de física, né, e gerenciamento de projetos, inovação e incerteza. Né? E aqui eu me refiro muito a movimentos mais tradicionais, mais previsíveis, abordagens mais positivistas, como a mecânica clássica. Então, eu tenho muito claramente um movimento conservador, né, onde eu consigo, no tempo, né, determinar muito claramente onde está a minha partícula, né? Onde o objeto está se movimentando. Né? De certa forma, eu posso fazer um paralelo a isso com essa pergunta aqui. Onde está o seu projeto? De forma muito clara, você vai puxar o cronograma planejado, vai puxar o orçamento, vai puxar a lista de risco e dizer, ó, meu projeto está aqui, ó, no 5º mês, gastou tanto, está faltando tanto, o ritmo de progresso é esse, etc. Então, eu consigo localizar de forma precisa a partícula, de forma precisa onde está o meu projeto. Tá? Por outro lado, certo? Então, eu puxo aqui isso e o meu projeto está aqui. Então, esse cronograma está funcionando, está respondendo muito bem entre planejado e realizado. Tá? Então, a minha partícula está ali, e eu achei ela. O meu projeto está ali, ele está respondendo de acordo. No entanto, eu posso ter uma falta de capacidade de determinar onde o meu projeto está. Então, isso aí, eu tenho achado registros, né? Está aí um registro desse princípio da física, que é o princípio de Heisenberg, dessa dualidade
entre partícula e onda, e eu tenho que negociar, amigos. Eu posso até dizer onde está, mas eu não consigo dar a velocidade. Mas eu posso dar a velocidade, mas eu tenho uma ideia de uma faixa de onde possa estar. Então, do ponto de vista de projetos, a leitura é: alguns projetos, né, vão se comportar muito com essa dualidade. E por mais que eu insista, né, por mais que eu tente mostrar um resultado em termos de um cronograma fixo, preditivo, eu não consigo. Porque o projeto tem muita dualidade, partícula, onda, tem muito essa dualidade. Então, de certa forma, uma visão, não é, que onde está o meu projeto vai depender muito de várias características desse projeto. Então, pode ser que um projeto quântico eu tenha essa dualidade, né, esse tipo de comportamento do projeto, o que me leva a pensar nessa similaridade com o princípio de Heisenberg. Então, eu tenho sempre aí um compromisso entre incerteza e previsibilidade. Tu queres o quê? Previsibilidade ou incerteza? Se o meu projeto é muito incerto, ele certamente vai exibir muito baixa previsibilidade, e vice-versa, né? E eu não estou querendo dizer aqui que eu não devo planejar, que eu não devo ter um orçamento, mas eu devo ter a consciência de que é muito difícil, talvez, trabalhar com um orçamento, um cronograma de longo prazo, né? Isso vai ter que sofrer um processo de previsão. O projeto pode ser visto como também do ponto de vista da aprendizagem, né? Então, o que se ganha com o projeto, e aí tem toda uma área de estudo, né, ligado a sense making, né, estudar fenômenos que aparentemente não fazem sentido, né, aparentemente, mas depois que você mergulha nele, você tem um certo sentido de algo que está acontecendo. Então, a gente tem usado, em particular, um ex-aluno meu de doutorado mergulhou muito nessa questão de sense make, de sinais fracos, para tentar ter um processo que ajudasse em gerenciar incertezas, né? Então, essa aprendizagem, tanto a área de aprendizagem reflexiva como de sense make, aí, representada pelo trabalho seminal de Colwitz e outros, né, podem ajudar bastante nessa questão de resolver esses conflitos entre previsibilidade e incerteza. Bem, um outro tema que eu acho que é constatação, mas também de visão aí, é o ciclo de vida do projeto, né? Então, geralmente, o ciclo de vida do projeto está compreendido entre aquele momento em que o projeto é oficializado, através até de um documento, como o termo de abertura do projeto, né, o Project Charter, e até a entrega, a homologação do produto ou serviço. Então, essa é uma visão tradicional do ciclo de vida de um projeto, passando por aquelas 5 fases que vem lá do PDCA, né? Então, planejar, executar, eventualmente monitorar e melhorar esse processo. Então, esse é o ciclo de vida do projeto. O que, de certa forma, a gente vê hoje, inclusive em várias indústrias, é o quê? É a extensão desse ciclo de vida. Então, você tem 2 comportamentos aqui que você pode falar dessa extensão. Primeiro, o que eu chamo de extensão, né, a montante, o que vem, essa figura representa aqui, vocês estão vendo o plano de desenvolvimento aqui do projeto a partir da fase 1 e fase 2, eu tenho uma fase 0, inclusive uma fase -1, antes do início oficial do projeto. Então, muita coisa aconteceu, né? E depois da entrega do projeto, eu posso ter uma parte que muitas vezes é delegada para outra macrofase de um determinado ambiente, que é a operação. E talvez a gente deva ver essa operação também como parte de um ciclo de vida estendido. E aí, eu me lembro muito bem, não é, uma aluna minha de mestrado que chegou um determinado dia para orientação com a seguinte declaração: Hermano, o projeto não inicia na data de início do projeto. Eu digo, como é, menina? Você está doida? Você não quer terminar seu mestrado, não? O projeto inicia na data de início do projeto. E aí ela começou
né, fazendo várias elaborações, no sentido que o projeto, de fato, começou muito antes. E é verdade. Né? Eu hoje faço esse exercício aqui com novos alunos lá do Centro de Informática, já de doutorado e mestrado, e digo, quando é que seu mestrado e doutorado começou? Aí eles dizem, professor, no primeiro dia de aula do curso. Eu digo, tem certeza que foi no primeiro dia de aula? Tem certeza? Aí depois que eu elaboro que não, foi não. É porque meu pai era professor, pesquisador. E já há muito tempo, lá atrás, eu fiquei com esse sonho de começar a fazer um projeto, porque meu pai é. Então, a causa de fazer o mestrado, a inspiração e a motivação, era o pai que era professor. E poderia ter outras motivações, inclusive motivações equivocadas para fazer um mestrado ou fazer um doutorado. Então, o projeto, de fato, começou antes da data de início formal do curso. E muitas decisões que foram tomadas antes, né, elas terminam influenciando o projeto. E aí, amigos, eu costumo dizer que um projeto que nessa fase, a montante, né, tinham conversas, tinham premissas, né, bem desconhecidas, não há o bom gerente de projeto que vá dar jeito se essa coisa tiver um impacto no projeto. E, a rigor, seria muito bom que o gerente de projeto pudesse participar dessas conversas. Ele recebe no colo uma missão para entregar esse projeto de algo, né, que foi racionalizado, contextualizado antes do início formal do projeto. Então, o que eu quero dizer com isso é que aumentar essa visão do ciclo de vida para esses momentos que antecedem o início formal do projeto me parece uma boa estratégia. A mesma coisa a jusante do projeto. O projeto terminou, entregou o produto ou serviço. O que vai acontecer na operação não está isolado da execução do projeto. Certamente não está. Né? E a gente vê hoje, exemplos que eu tenho visto, grandes obras, megaprojetos de construção de metrô, que antes eram feitos muito isoladamente. O projeto de construção da linha com a operação, hoje são tratados como um programa, um projeto onde essa parte da operação está conversando com o projeto durante a sua execução. Então, isso pode, eventualmente, trazer eliminar futuros riscos numa fase posterior à finalização do projeto. Uma outra questão muito forte é a questão de trazer essas experiências, esses estudos relacionados com prospecção, né, estudos do futuro, né, future studies aí, para um microambiente como um projeto. Né? No fim do dia, o que eu preciso estar gerenciando muito no projeto é a ocorrência de futura, do ponto de vista não de longo prazo, né? Não de long range, mas talvez de prazo curto, ainda dentro do escopo do projeto. Mas quando eu faço um planejamento, seja ele estratégico, eu vejo mais longo curso, seja ele de um projeto, né, ele é um planejamento. Eu estou prevendo o futuro. Por exemplo, nós temos um amanhã aqui, todos nós temos um amanhã. Né? O que é que vai acontecer amanhã, sexta-feira, para todos nós? É um futuro amanhã. Não é um futuro de longo prazo, é um futuro mas é um futuro. E talvez eu possa ter técnicos que possam me ajudar a trabalhar esse futuro. Então, eu passei um tempo ministrando uma disciplina relacionado a essas técnicas e processos de estudos do futuro, né? E a aplicação disso. E não fiz nenhum estudo, mas talvez seja uma oportunidade aí de ver como é que a gente pode fazer planejamento de curto prazo e aplicar isso a ter um melhor planejamento nos nossos projetos. Então, isso aqui é um pouco essa questão de que o futuro, não é, o projeto ajusante, ele importa. Não é? Esse projeto aí que está lá na frente, ele importa. Então, isso aqui foi
o acidente que houve, né, por conta daquele tsunami lá em Fukushima, uma entrevista do presidente da Toshiba, ele disse, quando construímos a usina, né, cerca de 40 anos atrás, na época, né, faltou prever o impacto de um tsunami de proporções inéditas. Então, de fato, a usina foi construída à prova entre aspas, de tsunami. Só que a faixa do tsunami era muito menor do que ocorreu. Né? Isso estava como premissa no projeto. E o projeto foi feito. Né? E veio um tsunami maior. Então, de certa forma, que aquela decisão do projeto ela se perpetua. Então, existe uma memória. E essa memória não cessa, o efeito de memória não cessa com o término do projeto. Ela continua no tempo operacional do produto. Então, a usina que foi objeto de um projeto, né, ela começou sua operação e ela traz consigo a memória do projeto. Então, de certa forma, a memória do projeto ainda está viva. Ou seja, a gente poderia ver de outra forma e dizer, o projeto não terminou. Talvez o projeto só termine quando eu tentar desativar a usina para sempre. Então, aí, essa memória... Mas a memória estava presente lá. Então, muitas vezes, na investigação do acidente, você recorda, você reabre essa memória, reabre esse projeto. Então, há uma conexão clara aqui, que essa informação do projeto ela continua sendo carregada. Né? Deixa eu ver, eu estou vendo... só ver aqui o meu tempo. Ok. Então, esse é uma outra reflexão. E aí, a gente pode falar um pouco sobre processos, né? Existem modelos, mas, em particular, né, o modelo do ponto de vista da indústria, o modelo PMBOK, desenvolvido pelo PMI, tem sido bastante divulgado, usado, evoluído, e tem servido, inclusive, para a construção de uma cultura sobre gestão de projetos. Né? Então, aqui a gente tem uma visão de uma caracterização desse conhecimento. Né? Então, muitos chamam o modelo de referência como um corpo de conhecimento. Então, esse corpo de conhecimento, acho que muitos de vocês aí têm experiência aí com o PMBOK, né, está estruturado em 10 áreas de conhecimento. Então, gestão de projetos, a gerir o escopo do projeto, gerir o custo do projeto, o prazo do projeto, os riscos do projeto, e fazer muito de integração do projeto e, assim, cobrir essas 10 áreas de conhecimento. E cada área, por sua vez, no modelo do PMBOK, né, foi estruturada em processos. Então, a gente tem aí um conjunto de aproximadamente 50 processos caracterizando a gestão de projetos na visão do PMI. Então, é um modelo importante, né, que pode ser bastante usado, né, num processo de implantação de gestão de projetos, de evolução, de maturidade nessa área. Então, eu gostaria de caminhar assim, para finalizar, trazendo para vocês duas iniciativas lá do GP2, né, 2 projetos de pesquisa, para uma reflexão nossa junta. A primeira reflexão é até em relação a essa questão de como ver esse framework, ou esse modelo de referência, ou esse corpo de conhecimento do PMBOK. Né? E aí, um estímulo para nós, lá atrás, em 2009, foi tentar estabelecer, já dentro do princípio de incerteza, aí, do modelo de Heisenberg, né, se há uma conexão entre incerteza, inovação e valor no projeto de software. Então, nosso foco era projeto de software, procurando uma relação entre digamos assim, essas 3 dimensões. E o que resultou, meus amigos, aí foi, na realidade, o que eu terminei chamando de um Software Project Framework, onde não foram só essas 3 dimensões, mas um conjunto de dimensões relacionadas com a gestão de projetos. Então, eu disse, eu não vou usar o PMBOK. O PMBOK é importante, você tem questões lá relacionadas com a execução efetiva de um projeto, mas eu quero ter uma abordagem maior, né? E aí, o que essa pétala aqui do SPF, do Software Project Framework,
mostra, é um conjunto de dimensões que a gente deve prestar atenção. Então, vocês estão vendo aqui, por exemplo, aquelas 3 dimensões originais, que foi inovação, valor e incerteza. Então, de alguma forma, eu preciso prestar atenção a essas 3 dimensões. Mas política é importante, liderança é importante, processos e metodologias são importantes. Então, eu preciso prestar atenção a isso. E aí eu tenho um conjunto de princípios e disciplinas e um relacionamento entre essas dimensões. Então, dessa forma, nasceu esse framework com a intenção inicial de quê? De pegar ele para guiar a gestão de projetos. Só que assim que a gente começou a se debruçar mais para eles, do ponto de vista do grupo de pesquisa, para que serviu esse framework? Serviu muito como framework de pesquisa. Então, a gente não chegou a operacionalizar isso como gestão de projetos, mas, de repente, por exemplo, a gente disse, vamos estudar simplicidade e metodologias ágeis. Então, a gente viu que esse estudo, que terminou dando um doutorado, se debruçou nessa dimensão. Depois, vamos estudar incerteza. E aí, outro doutorado se debruçou sobre incerteza. Então, eu passei a usar o SPF não como um processo para gerir projetos de desenvolvimento de software, mas para gerir a pesquisa dentro do grupo, dentro dessas dimensões aí. Então, esse foi um resultado. Mais recentemente, a gente começou a desenvolver um conceito chamado de observatório de projetos. Então, você sabe que a quantidade de informação hoje que é produzida diariamente, está um gráfico aqui, não é? Inclusive, provavelmente está maior do que isso aqui, onde você vê que vários sistemas sociais de informação, correio eletrônico, etc., produzem muito dado. Né? Então, é uma produção massiva de dados. Né? Então, Big Data, ciência de dados, se debruça muito sobre esses dados. E, alguns anos atrás, baseado na existência de sistemas que apoiam o gerenciamento de projetos, né? Sistema de informação para gerenciamento de projetos, sistemas fechados, bem comportados, né? Que guardam informação sobre os projetos, a gente começou a fazer a seguinte pergunta: o que é que acontece se eu tiver uma base? Essa é uma ideia googleana, Jair. Se eu tiver uma base, que eu tenha todos os projetos do mundo nessa base. Então, é claro que isso é conceitual, né? Então, o Google conseguiu fazer uma coisa aí espetacular, essa que ele tem hoje, mas a gente pegou isso e transferiu para os projetos. Se eu tiver uma base com informação de todos os projetos do mundo, o que é que eu posso fazer com essa base? Então a gente constatou que a gente estava gerenciando bastante projetos, mas a gente não observava, embora exista uma disciplina aí de análise de projetos, mas toda a literatura está muito voltada para quê? Para gerenciar e pouco para observar. A gente diz, poxa, mas a informação do projeto está aí. Né? Está em todo lugar, está nas ruas, está nas organizações, está nos indivíduos, está nas comunidades, né? Na internet. Então, essas informações estão espalhadas hoje, e cada vez mais espalhadas e disponíveis na internet. Né? Então, foi daí que surgiu um primeiro conceito, que é esse RUP, o RUP, que é um repositório universal de projeto, que é exatamente essa ideia googleana. Esse cilindrozinho aqui tem informações sobre projetos passados, projetos em execução, projetos futuros aí sendo planejados, mas eu tenho informações de todos os projetos do mundo, projetos chineses, projetos americanos, brasileiros, argentinos e assim por diante. E eu tenho uma interface, que é a minha internet, que eu posso fazer interface aí, pegar mais informação de projetos, né, e colocar dentro desse repositório. Então, está aqui um tipo de informação sobre o projeto que não é convencional, que não está sob o domínio fechado do gerente de projetos, ou da equipe de projeto, ou dos patrocinadores, mas está disponível a qualquer um de nós. Então, uma foto como essa, novo aeroporto de Vitória da Conquista, que já foi inaugurado, se eu não me engano, uma fotografia e um processamento dessa informação pode ser usado para o quê? Colocar dentro do repositório universal de projetos. Então, a fonte de informação sobre projetos, que geralmente é uma fonte bem comportada, organizacional, né? Ela está em qualquer lugar e ela pode alimentar esse meu repositório universal. Está aqui uma foto real
de um projeto, o seu produto, né, essa ponte aí de integração Brasil-Paraguai, uma foto dessa, ela é informação. Então, a informação ela não é somente textual, ela é textual, ela é uma mídia em termos de imagem estática, ela pode ser um vídeo, né? E assim por diante. E isso pode alimentar uma base de dados onde eu tenho o quê? Informação aberta sobre e interativa sobre um determinado projeto. Né? E aí a gente evoluiu esse Observatório Universal de Projetos com uma plataforma aberta, né, social e colaborativa com informações sobre projetos. Né? Aqui está uma definição, uma primeira observação desse Observatório Universal de Projetos. Então, uma abordagem analítica aí sobre um ecossistema de projetos, onde os participantes podem gerar informação, analisar grandes quantidades de dados, né? Tirar conhecimento dessa base, discutir e apresentar reflexões acerca de projetos existentes. E aqui vocês podem ver um protótipo que foi construído já há aproximadamente 4 anos, 3 anos atrás, né, de uma interface de um possível repositório. Então, basicamente, eu tenho informações sobre projetos nesse repositório. Né? Ele foi bastante inspirado sobre uma abordagem social, só que aqui, em vez de seguir pessoas ou seguir organizações, eu sigo projetos, porque eu tenho informações sobre esses projetos. Então, você tem uma comunidade que tem interesse sobre projetos, você pode curtir e descurtir projetos, você pode comentar projetos, você pode alimentar projetos com fotos, né? E você pode compartilhar esses projetos com amigos, com seguidores, né? Você pode categorizar projetos. Então, nós fizemos um protótipo, se vocês tiverem interesse, vocês podem ver no YouTube, tem um processo mais bem explicado por Jefferson Kennedy, que foi o doutorando que realizou esse trabalho na área de observatórios de projetos. O que está em jogo aqui é um ambiente aberto, com possibilidades de análise bastante poderosas. Né? Então, por exemplo, dois trabalhos consequentes do conceito de observatório de projeto foi transparência, né? Portais de transparência de projetos, né? Baseado nessa ideia de observatórios. Então, você tem um observatório aberto e também maturidade. Né? Veja que se eu tenho informações sobre projeto, para um determinado contexto, eu posso eventualmente tentar fazer um cálculo de maturidade, que não é aqueles questionários tradicionais de modelos de maturidade e avaliação de maturidade, mas na realidade é uma inferência dos projetos que estão num determinado repositório. A partir dessa inferência dos dados do projeto, eu posso dizer um grau de maturidade para a organização. Né? E aí desenvolvemos vários protótipos de projetos. Né? Esses aqui foram desenvolvidos dentro de um arcabouço de um curso lá foram 6 observatórios desenvolvidos para institutos federais de educação e para a própria UFPE, né, onde a gente catalogou, né, cada observatório catalogou os projetos, colocou uma interface do ponto de vista de dashboard, de interação, que é uma característica muito importante, interação e abertura, né, desses projetos. Aqui foi o outro projeto desenvolvido, né, que a partir de dados providos pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, a gente pode gerar, né, um mapa, um observatório com um mapa geográfico, né, geograficamente posicionado com a situação de várias obras, né, tocadas pelo governo do Estado. Então, eu posso ter um observatório, vendo cada obra como um projeto, né, fazendo essa análise de projeto. Então, a ideia de observatórios ela é uma ideia muito antiga, bastante aplicada em várias áreas. A gente aplicou isso e trabalhou o conceito. E aí você tem várias coisas que podem contribuir para o observatório. Open Data é muito importante, a gente percebeu isso, você ter dados abertos, né, de instituições públicas e privadas, né, colaboração, transparência, crowdsourcing está na raiz disso e open source dessa abertura, né? Então, comunidade de prática, ciência aberta, ciência cidadã, tudo isso termina contribuindo para esse ambiente de observatórios de projetos. E aí, caminhando para os finalmente, nesse processo, né, vale sempre estar atento, não é, a 2 processos, não é,
que estão sempre em andamento, né? A gente tem estudado bastante o processo de gestão de projetos, que está em paralelo com o processo do produto ou serviço que é alvo do projeto, né? Então, nas nossas pesquisas lá, esse verdezinho aqui, muitas vezes, é o próprio processo de software, já que a gente está visando muito esse processo, desculpe, os projetos de desenvolvimento de software e o processo, né, ou de TI, né? Então, esse verde é um processo de desenvolvimento de software, de um projeto de TI, né? E esse aqui são processos de gestão de projetos. Pode ser um processo mais preditivo, mais adaptativo. Esses dois processos, durante a vida de um projeto, estão conversando continuamente, né? Então, gerir um projeto é estar prestando atenção ao processo do produto e serviço, sei lá, desenvolvimento de um novo perfume e o processo de gestão de projetos, que vai dar esse suporte à gestão do projeto. E aí, um outro fenômeno importante é essa questão da integração, né? E quando a gente olha para o PMBOK, a gente vê que integração é uma das áreas de conhecimento que faz essa conexão entre as várias dimensões, as várias áreas de conhecimento. E muito do projeto, às vezes, né, o resultado dele, o sucesso e sucesso, está em como a gente lida com a integração. E essa visão que eu trago para vocês aqui nesse gráfico é, na realidade, uma visão onde, em vez de eu lidar com a integração, esse gráfico vermelho aqui, no final do projeto, o que eventualmente pode trazer retrabalho, pode provocar atraso, eu lido com interação ao longo... desculpe. Eu lido com integração ao longo do caminho, né? Então, hoje está muito claro que essa integração ao longo do caminho pode ter algum retrabalho, mas ajuda muito em você chegar ao final sem ter grandes surpresas negativas. Do ponto de vista do projeto de desenvolvimento de software, né, integrar, é codificar. Tá? Então, em modelos tradicionais, como o modelo cascata, a gente começava com requisitos e, às vezes, ia codificar e integrar o quê? 6, 7 meses adiante. E naquela hora que você termina a codificação e integra, surge o quê? Um conjunto de problemas de integração que requer retrabalho. Isso é custoso. Então, a abordagem hoje, numa abordagem mais iterativa, mais incremental, eu integro ao longo do caminho. E até por conta de entregas contínuas, né? Desse estímulo à entrega contínuas. Então, faz com que eu tenha problemas, mas o problema está restrito àquela iteração, e não essa surpresa no final do processo, né? Eu me lembro de uma turma lá do Centro de Informática, que uma turma se formou e o nome da turma foi A Verdade Está no Código. Então, do ponto de vista do processo produtivo de um software, a verdade está no código. Às vezes, a gente para na análise, né? Durante 6 meses, o que é que você está fazendo? Estou fazendo análise cuidadosa, tal. Ótimo, excelente, nível de abstração alto. Aí depois começa a codificar, quando chega no final, começa a integrar, tudo errado. A verdade está no código. Se eu tivesse codificado um pouquinho lá no início, já, uma pequena parte de escopo do meu produto de software, eu ia descobrir algumas surpresas, mas consertava e ia para frente, né? Então, a verdade está no código, a integração ao longo do caminho é altamente desejada. E aí, terminando mesmo, né, algumas questões aí que eu coloquei, né? Será que a gente poderia ter uma nova definição para projeto que jogue mais luz sobre a gestão de projetos, né? Uma pergunta. O papel do gerente de projetos como desafio. O papel do gerente de projeto está calcado no papel do gerente, né? Então, na realidade, a gente herdou, do ponto de vista de área, gestão de projetos, o papel do gerente para a organização, do gerente de projetos para projetos, né? E se eu não tiver o gerente? E se aí abre todo um tema de autogestão, gestão de projetos, né, anarquia. Então, ambientes autogerenciáveis, tem alguns experimentos aí, pode ser um desafio. A complexidade é crescente, né, nos projetos. É impressionante como ela está. Então, lidar com ela, talvez
a questão de quebrar, a questão da interação, né? A indústria de software, a necessidade de continuamente estar produzindo resultados, a competitividade, talvez tenha feito com que você possa quebrar mais essa complexidade, mas ela é um grande desafio ainda, né? E a gente vê que estimativas de custo estão indo para o espaço, né? E não é só no Brasil, né? Quando vários projetos, não me lembro, eu vi um agora no exterior que estourou completamente o orçamento, né? Do ponto de vista de previsibilidade. Então, melhores estimativas de software, uma visão mais aberta da área, por isso. Então, tem um artigo recente de dois autores, denominado Project Studies. Então, a denominação da área não é gerenciamento, a área de gestão de projetos, a área de gestão de gerenciamento de projetos, é a área de estudos de projeto. Uma visão, o que os autores falam nesse artigo é que as contribuições para essa área não estão vindo só da administração, ou talvez da TI, ou talvez da engenharia de produção, estão vindo de diversas áreas, né? Então, psicologia organizacional, né? Tem várias áreas contributivas da pesquisa que está sendo feita na área de estudos de projeto. Então, os autores fazem um framework assim, de 4 quadrantes para você inserir a sua pesquisa, dependendo da natureza dela. Mas eu compartilho muito hoje com a visão de que o que a gente faz é estudos de projetos, que é não só gerenciamento de projetos. Então, a parte do observatório, essa parte de análise, de observação de projetos, está muito ligado a disciplinas que são importantes para entender um determinado projeto, que não é o fogo do gerente executando no seu dia a dia. É claro que cultura de projetos é importante, né? Então, embora tenha sido feito muito do ponto de vista do aumento da consciência, mas ainda em termos culturais, quando a gente vai para o beabá, né, a percepção do que é um projeto e como eu lidar um projeto, eu estou falando no dia a dia das pessoas, né, da organização dos indivíduos, às vezes das comunidades, como projeto. Essa percepção melhorou muito, mas precisa ser trabalhada ainda. Esse é um desafio, né? E aí a gente tem agora um grande afloramento de técnicas, não é? de inteligência artificial que efetivamente eu acho que merecem ser estudadas do ponto de vista de acoplamento à gestão de projetos. É claro que a própria ciência do artificial, quer dizer, hoje o projeto é dominado pela dimensão humana, né? Pessoas conduzem projetos, né? Mas talvez a gente precise se debruçar, né? Eu tenho essa curiosidade mais em projetos mais liderados por uma inteligência artificial que comanda ou dirige um projeto. Então, são coisas que eu acho que a gente tem que lidar e vários outros desafios aí em termos de reflexão. Finalmente, eu sei que o público do ENAPAD aí é formado também aí por vários pós-graduandos, né? E eu tenho insistido lá no Centro de Informática de que o seu mestrado e doutorado, de desenvolver uma visão do seu mestrado e do seu doutorado como um projeto, que pode ser o seu curso de graduação também, e talvez colher aí vantagens de desenvolver essa visão, né, e as atividades, em consequência, as atividades durante essa jornada que é tão desafiadora, que é desenvolver uma pesquisa de mestrado ou doutorado. Então, amigos, essa foi uma contribuição aí, né, baseado nessa experiência que a gente tem desenvolvido lá no Centro de Informática da UFPE, aí no contexto do GP2, em algumas parcerias que a gente tem feito. Agradeço muito a atenção de vocês e fico à disposição, Jair, para a gente conversar mais. Perfeito, hermano. Muito obrigado aí a palestra e os ensinamentos traduzidos e passados para nós, né? Nós somos numa área de fronteira entre a computação e a administração, somos a administração da informação, e temos algumas vezes pernas e mentes que estão em um espaço, pernas e mentes estão em outro. E a tua palestra, ela combina bem esse aspecto
generalista de ter software trabalhado, e, na verdade, no código, né? E software que vai ser impactante na rotina das pessoas, que vai trazer o sense-making, o fazer sentido para as pessoas fazerem, guiadas em algum momento pelo software e pelos projetos, inclusive, né? Eu teria alguns comentários a fazer. Satélites, acessórios e orbitando em torno da tua palestra, mas eu vou, digamos, franquear a palavra para a plateia, que é muito mais importante do que as minhas observações. Certamente as perguntas da plateia são mais cativantes para ti e provocantes também, né? Embora você já tenha facilitado um pouco a vida da gente nos lançando 8 desafios, né? 8 provocações interessantes para serem refletidas. Então, eu vou franquear a primeira palavra para o professor Marcílio, para comentar, fazer alguma alocação, elocução, né, aqui nesse momento, e, posteriormente, eu franqueo a palavra à plateia. Caso a plateia não te provoque, fique tímida, eu bato para o centro, depois Marcílio bate o centro, depois a plateia vai junto, tá bom? Marcílio. Muito bom, obrigado, professor Jairo. Professor Hermano, muito boa palestra, trouxe vários insights aqui, fiquei anotando alguns pontos. Interessante ver essa perspectiva também da gestão de projetos de software, trazendo aqui para dentro da nossa área de ADI, né? Diversos pontos que o senhor colocou aí giram em torno dessa mudança que teve na última edição, na 7ª edição do PMBOK, que foi, dá para dizer assim, entre aspas, uma edição revolucionária, que passa de um livro de conhecimento prescritivo, de uma gestão de projetos prescritiva, para uma preocupação maior, e a divisão que foi feita nessa edição, para entrega de valor, para alinhamento estratégico, um sistema de entrega de valor, o que os projetos entregam realmente de valor para dentro de uma organização. Então, essa mudança eu acho que vai ser refletida nas nossas pesquisas nos próximos anos. E eu estava olhando o seu framework ali, mas será que o professor Hermano já antecipou isso há 10 anos atrás? Porque ali no framework é muito do que tem no sistema de entrega de valor, né? Da 7ª edição do PMBOK, e aquela parte prescritiva dos artefatos todas ficou lá para um apêndice no livro. Então, a atenção agora foca mais nessa entrega de valor. Só que, por outro lado, também como comentado na sua palestra, nós estamos num ambiente muito mais dinâmico, volátil, sujeito a mudanças cotidianas. Como é que a gente fecha o escopo do projeto? Um projeto, imagina, dentro de uma organização, a gente sabe que na realidade tu tem um determinado prazo, tem recursos alocados, no final do projeto tem que liberar esses recursos e está surgindo mudança toda hora, um ambiente interativo. Como é que soluciona essa questão com essa interatividade, essa imprevisibilidade, né? E, ao mesmo tempo, tendo que entregar o valor para a organização. Marcílio, obrigado pela pergunta, que não é uma pergunta fácil de responder, porque a gente termina tendo, muitas vezes, esse paradoxo, né, entre um mundo mais, digamos assim, ideal e teórico e a prática, né? Então, muitas vezes pergunta, tá tudo muito bonito, mas como é que eu celebro o contrato? Eu preciso de um valor para celebrar um contrato para poder entrar nesse projeto. A gente tem muito isso na área de desenvolvimento de software. Então, assim, apesar de ser... Porque, veja, o que está acontecendo agora com o PMI e com o PMBOK 7ª edição foi uma preocupação que você falou muito bem aí, que é a entrega de valor em 2001, por ocasião do Manifesto Ágil, né? Então, o que foi o Manifesto Ágil de software, né? O Manifesto Ágil foi uma reação contra o enrijecimento dos métodos prescritivos. Então, e eles eram muito pesados,
né? E aquela comunidade que se reuniu naquele inverno, acho que foi no inverno lá nos Estados Unidos, era uma comunidade de programadores, de altíssimo nível, mas era uma comunidade de programadores. E que eles disseram, não dá para ser aí, a gente precisa entregar valor. É tanto que essa entrega de valor é um dos valores que está no movimento ágil, né? E aí isso realmente revolucionou, né, com metodologias que têm uma visão de entrega, de valor, né? E eu me lembro muito bem a questão do zero bug, do bug zero. Eu vou entregar o software, mas só quando tiver sem nenhum bug. Eu acreditava nisso piamente, piamente. Eu disse, tem que ser assim, e passava para os alunos, passava para a consultoria, não, é zero bug. E a gente teve uma verdadeira revolução quando disse, não, está bom bastante, eu preciso entregar, depois eu vou ajustando, né? Então tem uma moldura muito forte aí de paradigma que começou a espalhar, mas veja que distância, né? 2001 a gente tem um manifesto, 2021 mais ou menos, a gente tem a sétima edição por aí, são 20 anos para essa coisa. Então, o peso de você andar com o padrão da primeira edição até a sexta é muito forte. E aí você tem o que você falou aí, foi uma verdadeira revolução, a sétima. Veja, isso tem que ser negociado, né? A questão iterativa não é que você não tenha um planejamento, não é que você não tenha uma estimativa, mas você traz o usuário para dentro, muito mais para dentro do desenvolvimento do projeto do que em outras metodologias. E aí, eventualmente, você vai ter desvios e gerenciamento da mudança, como qualquer outro projeto tem. O que talvez tenha nesse ambiente volátil é uma necessidade muito mais forte de estar gerenciando e contínua de estar gerenciando essa mudança. Mas, de qualquer forma, note que quando eu faço essa iteratividade dos pequenos marcos ou pequenas versões, entendeu? Eu estou muito menos suscetível a perder grandes investimentos. Então, o ideal aí é que, se tiver uma tempestade, entendeu? Eu consigo dar um giro, mas ainda sem ter grandes investimentos colocados. Então, aí você tem questões básicas, né? Como a questão arquitetural. A questão arquitetural, apesar de eu ser ágil, né, eu tenho como pano de fundo, às vezes, uma questão arquitetural que está guiando essa minha agilidade. Então, se eu quebro essa arquitetura, então eu tenho problemas. Então, eu tenho algum pensamento do ponto de vista de organizar meu projeto em termos dessa arquitetura. Eu digo muito, software não é concreto, software não é desenvolvimento de software não é construção civil, mas ninguém destrói um prédio de 20 andares quando você chega lá em cima, na 20ª laje, e o usuário diz, eu vou mudar, não vai ser mais um prédio de apartamento, não, vai ser um prédio de depósito de cimento, de saco de cimento. Acabou. Acabou. Eu vou ter que botar abaixo 20 andares de estrutura para construir outro, porque o cimento pesa mais do que a gente. Você pesa muito mais. Então, eu tenho um impacto arquitetural que é fatal. Então, muito do que foi feito nessas metodologias, mesmo na Agile, está ancorada no sentido de que, o mais rápido possível, eu quero minimizar os meus riscos maiores, que são riscos arquiteturais. E você chegar assim para o cliente e dizer, amigo, a gente vai ter que mudar de plataforma, vai ter que ir para outra arquitetura, porque não vai dar para implementar essa funcionalidade. Então, apesar de eu ter fazer agilidade ali, né, no dia a dia, eu tenho que ter isso bem estabelecido, senão eu posso ter uma falha grande. E assim, finalmente, muitas vezes o que a gente diz na área é tentar ao máximo trabalhar com mais de um contrato, por exemplo, o que não é fácil, novamente, entendeu? Mas mas veja que na construção de uma estrada hoje, a construção civil, se você vê uma grande parte de cálculo da estrada, planejamento e depois a execução, ela é quebrada por quê? É quebrada por isso. E vocês viram aí o projeto de integração de São Francisco lá, né? Foi feito muita execução, talvez adiantada, a gente tinha uma necessidade de fazer isso, mas por quê? Eu tinha alguns requisitos que eu não tive tempo para projetar por algum motivo, e depois da execução falhou por isso. Então, se eu quebrar ele em dois, né, o projeto de software, e esgotar um pouco isso aqui, né, eu tenho agilidade, mas eu tenho resposta que me dão uma possibilidade de celebrar essa contratação da segunda parte de forma mais segura. Mas, assim, eu acho que é um desafio, sabe, Marcílio? No final
do dia, né? É claro que cada projeto é cada projeto. Se você vai fazer um avião de comercial novo, é um projeto de grande porte, você vai ter que mesclar partes ágeis aí com partes mais tradicionais, né? Uma estação espacial, outra coisa, não há dúvida, né? Mas a pressão por entregas contínuas e agregação de valor, ela está aí para ficar, na minha opinião, entendeu? E eu acho que a gente se adaptar a isso, e o PMI deu esse passo aí, que é importante, mas, novamente, né, cada pé precisa de um sapato que possa acomodá-lo confortavelmente. A mesma coisa a gente pode dizer aos projetos, né? Então, aquela ideia de uma teoria única para todos os projetos, a gente não E vai de, ter. e de sapato que acomoda pé, você entende muito bem. Você usa uns sapatos especiais. Eu tenho uma pergunta de fundo teórico para fazer, mas eu prefiro abrir para a plateia, se houver alguma interferência, alguma necessidade de expressar, de contestar, de provocar. Por favor, alguém da plateia, só é abrir o microfone e fazer a pergunta. Bom dia. Professor Hermano, eu sou Cristina da Uninove, é um prazer conhecê-lo, gostei muito da sua apresentação. A gente tem na Uninove um mestrado e um doutorado profissional em gestão de projetos, e eu não o conhecia, que bom conhecê-lo, depois vou olhar mais sobre o seu grupo de pesquisa. O senhor comentou sobre essa visão mais aberta da área, de talvez ser denominada de Project Studies, que é muito interessante. Inclusive, um aluno nosso fez uma tese recentemente e denominou como Project Studies dentro do contexto dele. E o senhor fez referência a um estudo que traz um framework e tal. O senhor poderia, talvez, colocar no chat, por favor, se o senhor lembra, qual é esse estudo, quem são os autores, para que a gente possa dar uma olhada nisso? É uma pergunta muito simples. Claro, claro, claro. Eu vou. Um dos autores é o Jonas Söderland, que é professor na escola, na Norwegian Institute of Business, alguma coisa assim, lá na Escandinávia, e uma professora, que inclusive é brasileira, que trabalha em Londres, não sei se é no Imperial College, mas eu tenho uma referência completa, se tu me mandares o e-mail, mas é Jonas Söderland, e esqueci o nome dela Eu agora. colo meu e-mail no chat, se puder Pronto, compartilhar colhe o comigo, eu e-mail e eu agradeço. mando para você, exatamente, se tiver um tempinho até aqui, aí eu mando para você. É muito interessante, né? Acho que é o Lundin, não? Deve ser Lundin, não? Não. Esse artigo em particular que eu estou falando, ele tem também trabalhos com Landing, mas não é não. Esse aí é com essa professora, que é muito parceira de pesquisa dele, o Jonas, e ele tem essa visão muito de... que é um grupo que está ali na Escandinávia de projetos como organizações temporárias, né, Jário, que você falou aí. Mas esse é um artigo recente, Cristina, acho que de 2020, talvez, 18, 19, né, dele, muito bom, né? Hoje eu recomendo muito aos meus alunos e gostaria muito até de conhecer o trabalho aí dos seus alunos, porque realmente é muito mais project studies, né? Porque não é só gerenciamento de projetos, né? E aí é interessante ver o framework. Mas eu vou pegar teu e-mail e eu mando a referência. Eu te mando o artigo, eu tenho um artigo. Perfeito, vamos interagir na sequência. Vamos, Cristina, Tem obrigado. mais alguma pergunta Parabéns. da plateia? Por Obrigado. favor, bom dia. Bom, obrigado, já. Eu sou o professor Marcos Rego, do IAG da PUC-Rio, aqui no Rio de Janeiro. Hermano, parabéns pela sua apresentação, principalmente essa parte que você falou do ciclo de vida estendido do projeto, né? Mas nós falamos muito, né, está muito mencionado no Guia PMBOK, que a competência fundamental do gerente de projetos é a comunicação. Mas eu diria que mais do que a comunicação é a decisão, porque um projeto é uma grande sequência de decisões. A primeira grande decisão é a de realizar ou não o projeto. A partir daí, a cada dia, decisões e decisões são tomadas. E nós sabemos que na área de sistema de informação, a questão da decisão é fundamental. Então, decisão, informação e projetos caminham juntos. Não sei o que você teria a acrescentar sobre isso. Eu acrescentaria, você está coberto de razão, né? Então, comunicação, não há dúvida, né? A gente costuma brincar. O que é que o gerente de projeto faz mais no dia a dia? É comunicação. Mas essa comunicação, certamente, envolve, muitas vezes, decisão. Ela carrega a decisão. Então, o processo decisório é muito importante e, de fato,
Tem vários estudos, livros, que pegam só o ponto de vista do processo de decisão na gestão de projetos, gerenciamento de projetos. Então, isso é uma coisa que eu agregaria. Muitas vezes a decisão não é fácil ou direta, mas eu acho que análise de decisão, do ponto de vista de área, tem muito a contribuir para a gestão de projetos. Até uma vez eu me perguntei, Marcos, assim, eu digo, cadê a decisão nessas áreas de conhecimento? Será que uma daquelas originais, das 10 originais do PMBOK, não devia ser gestão da decisão no projeto, né? Porque está permeando todas essas áreas aí, principalmente no início do projeto, né? E eu vi que essa extensão aí, que obrigado aí que você falou, do ciclo de vida, é exatamente isso. Você tem decisões, às vezes informais, que são tomadas fora do escopo do gerente de projetos antes do início do projeto, inclusive na área pública, né? E que você é tomado pela tarefa de gerir o ingerível, talvez, ou evitar o inevitável, que é o desastre do projeto, por conta de conversas que estiveram antes, né? Por isso que eu gosto muito da extensão a montante, porque faz com que você faça uma reflexão lá e dizer, ó, não pode contratar o melhor gerente de projeto do mundo, não vai dar, porque essa conversa foi para um lado que trouxe inviabilidade aí, do ponto de vista de tomada de várias decisões. Então, assim, o que eu tenho a acrescentar é que o processo decisório é muito importante na gestão de projetos, e aí você tem esses processos, às vezes, multicriteriais, etc., e que tem que ser cuidadoso do ponto de vista de vieses, né? Então, o que você traz aí para a gente é dizer, ó, de repente eu posso tomar uma decisão enviesada e isso tem uma consequência não bem-vinda para o projeto. Então, eu acho que tem que se prestar atenção, ou na assessoria do gerente de projeto, ou no gerente de projeto, do ponto de vista de pesquisa, de integrar esses métodos aí, que estão muito ligados, às vezes, a estratégias, né? Processos mais estratégicos, né? Uma avaliação multicritério, por exemplo, uma boa avaliação multicritério com métricas muito significativas do ponto de vista de refletir a realidade, combinar elas e chegar a um determinado resultado. Então, eu acho que análise da decisão é uma dimensão importante, sim, assim como comunicação, e você falou, integração, né? Um tripé importante, porque muita gente de liderança diz que o bom líder é um bom integrador, né? Então, essa questão da integração, que eu digo para os meus alunos, eu digo, olha, meus amigos, hoje, aí trazendo o papel do gerente de projeto, né? Eu digo, ó, pelo amor de Deus, o gerente de projeto está olhando para frente, para o chão, para o lado, está olhando para trás, tem olhos atrás, e tem esse papel de integrador, né? Então, proatividade, etc. Mas essa integração é fundamental e a gente vê que falha muito, né? E em áreas tradicionais, né? Então, eu acho que decisão. Engenharia civil, eu estou fazendo uma reforma agora, numa casa, eu digo, rapaz, isso é muito fácil quando comparado a um grande projeto de desenvolvimento de software, Marco. Mas, rapaz, quando chega na integração, faltou isso, esqueceu. Eu digo, como é que pode? Cadê a integração? Né? Aí você tem tecnologias como quem é da área de engenharia civil, o BIM mesmo, CAD/CAM já ficou para trás. Hoje você tem uma modelagem na engenharia civil que é inteligente mesmo. Ela diz, opa, esse cano vai quebrar se passar por aqui. Então, o quê? Uma preocupação por baixo de integração e tomada de decisão. Na sessão tem um anjo, que é Gabriel. Ele não é bem anjo, mas ele está aqui com o nome de anjo, Gabriel, e ele está me avisando que faltam 5 minutos para fechar a sessão. Tá certo? Então, eu franquearia uma pergunta rápida, com resposta rápida, fazer o fechamento, se houver, senão eu faço. Oi, Jairo, tô aqui com a mão. Posso? Obrigada, Hermano, pela tua fala, muito interessante, e também aos colegas Jairo e Marcílio pelas complementações e condução do painel. Eu trabalho mais no tema de governo eletrônico, ou governo digital, ou TI, informação aplicada à gestão pública, isso pode ter vários nomes, e o que a gente tem visto é
a crescente presença de dívidas técnicas, né? Cada vez mais e mais dívidas técnicas sendo assumidas nos sistemas ou nas iniciativas envolvendo TI na gestão pública, muito decorrentes de uma tomada de decisão, então linka com a pergunta, com o comentário do Marcos, muito por uma tomada de decisão atabalhoada, muitas vezes por WhatsApp, porque tem que fazer tudo rápido, não dá tempo de discutir, não dá tempo sequer de reunir as pessoas em uma sala de Zoom para tomar a decisão, então a decisão vai indo do jeito que dá por grupos de WhatsApp. Claro que isso não reflete o todo, mas isso tem aumentado e aumentou muito na pandemia. E aí a crescente pressão da mídia por resultados, por um lado, e o fato de que tecnologias ainda são muito legitimadoras da gestão pública, geram a assumir mais e mais dívidas técnicas. Como as novas metodologias, os novos olhares mais amplos de gestão de projetos podem ajudar nessa questão, nos projetos especificamente da gestão pública. Edmara, obrigado aí pela pergunta, uma resposta... Veja, elas já ajudam no sentido de arcabouços, como o próprio arcabouço de dívidas técnicas, né? Que você mapeia, você tem a consciência, né? Mas não impede. A pressão é grande, eu concordo contigo, ela vai continuar, né? de entrega. As lacunas são, do ponto de vista, se a gente associar as lacunas de negócio, as lacunas sociais, elas são muito grandes, inclusive na área pública. Então, essa pressão deve continuar, né? Eu acho que você combinar bem determinadas abordagens ágeis, né? Então, a entrega contínua, rápida disso, né? Sem perder de vista que existe uma dívida técnica que vai ser tratada, digamos assim, no médio prazo, pode ajudar, entendeu? Mas eu não vejo que vai mudar, eu acho que se atualizar, porque, veja, a gente herda também das organizações, entendeu? Então, nenhum projeto é isolado, não é uma ilha. Então, o projeto termina herdando muita coisa da organização onde está sendo executado. Então, resolver esses percalços aí na vida, às vezes, de um projeto é impossível. Então, tentar fazer o melhor, né, para entregar isso num ambiente flexível, é o que eu diria, né? A própria, como eu falei, né? Então, você tem consciência que tem aquela dívida técnica, eu vou gerenciar essa dívida técnica, pode ser uma dívida, pode ser um backlog de um produto, né? Eu tenho aqui 200 funcionalidades para desenvolver, só vou entregar 5 e já faço uma diferença. Depois eu vou tratar as outras 195. Né? Então, ter essa consciência de que veja, eu tenho a síndrome do purgatório, sabe? Que às vezes eu digo que às vezes a gente se reúne entre 4 paredes, começa a desenhar uma solução que é o céu, é o paraíso, e abraça ela e diz, é ela, certo? Mas por que a gente não desenha, em vez de ser do paraíso, vamos desenhar do purgatório? A gente está queimando no fogo hoje. Se a gente for para o purgatório, já vai queimar menos um pouquinho, passa um protetor solar e já aguenta. Não, mas eu quero ir para o céu. E nunca chega no céu, continua queimando no inferno, sem protetor solar e nada. Né? Essa síndrome aí tem que ser, de certa forma, assim, controlada. Mas nós todos vamos para o céu, porque a palestra foi maravilhosa, mas, infelizmente, Gabriel está aqui me policiando. Hermano, muito obrigado. Eu ia falar, minha pergunta tinha a ver com as organizações projetizadas, que os autores que você citou no início dizem que são o futuro, os projetos serem microestruturas que vão se conversar dentro da estrutura maior que é a organização, mas a gente conversa aqui em Pernambuco qualquer dia desse, tomando um cafezinho. Tá? Eu agradeço piamente aos 25 participantes, em média, que tiveram presença no painel, né? A Marcílio pelas colocações, a Edmara pela presença, a nossa chefe sempre valorizando nossos trabalhos aqui, e a Hermano, de coração, agradecemos aqui a cooperação para o engrandecimento da nossa área e com a sua cooperação. Como a Cristina falou, os contaminados vão para cá, a gente vai para lá e a gente fica nesse meio campo aí, para entender melhor como funcionam as coisas nesse amplo campo que é a gestão de projetos na nossa vida organizacional. Muito obrigado a todos. Precisamos fazer a nossa foto, quem puder abrir a câmera.
Pois é, Não então, está com a câmera alguém que aberta, saiba fazer tem... isso, não tem não. Vamos lá ver. Eu estou fazendo aqui, já estou com o Por print. favor, todas as pessoas que puderem abrir as câmeras. Tem 3 segundos já para abrir a câmera. 3, 2, 1. Ó, ganhamos algumas câmeras na pressão. 3, 2, 1, sorriam. Mais uma para garantir. 3, 2, 1. Obrigada. E muito obrigado a todos. Ótima sessão. Até Eu mais. que agradeço. Um abraço. Obrigado. Nos vemos de tchau. longe, hein? Até logo. Obrigado, irmão. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado, Jairo. Abraço. Tudo de bom, pessoal. Fiquem bem. Obrigada e nos vemos na sequência nas outras sessões. Isso. Tchau, tchau.